colocar álcool no ferimento, o rosto, a mão no formigueiro, pasta de dente numa bolacha recheada para dar para uma pessoa, um morador de rua com fome. Ou então, sabão numa caixa d'água para a pessoa beber, tomar banho. Isso aí, gente, é passar dos limites, né? O cúmulo da maldade, na verdade. E quero discutir, então, esse assunto com o psicólogo Rafael Falco. Na verdade, essa é a minha opinião. Seja muito bem-vindo, Rafael, aqui novamente no AF com você, para discutir aí um assunto tão importante, né? E tão atual, a internet, né? O mundo virtual, essa busca por fama. É demais, né? Pra mim, Marielle, é o cúmulo da maldade. Uma pessoa assim não bate bem da cabeça. Não é mesmo? É realmente muito preocupante, Marielle. Boa tarde a todos que nos acompanham. Infelizmente, a gente não pode negar os benefícios que a internet nos trouxe, mas em contrapartida, os riscos também são enormes e nós temos que estar atentos a eles. A curiosidade é uma coisa que move a adolescência, a juventude, então os pais precisam estar muito atentos a isso. Ficou nítido na reportagem que a gente acabou de assistir que por mais que os pais desejem controlar tudo que os filhos estão fazendo, isso é praticamente impossível. Mas o que a gente não pode ser negligente é na questão do diálogo, da orientação, da informação, né? É isso que eu iria falar para você, porque na verdade assim, em casa os pais até podem controlar até um certo horário, né? Porque o celular vai para o quarto junto com os filhos, tem a televisão, hoje tem a Smart TV também, que é fácil de acessar na internet. Ok, dentro de casa, um controle. Mas aí vai para a rua, tem o celular do amigo, do vizinho, na escola acredito que os sites sejam bloqueados, mas todos os alunos levam o celular hoje em dia para ir para a escola. E daí, quando foge aí dos olhos dos pais, o que fazer? Diálogo. Com certeza esse é o melhor caminho. Por mais que os pais insistam em acreditar nisso, a gente nunca vai conseguir colocar os nossos filhos numa redoma de vidro e protegê-los de todos os perigos que existem aí na sociedade e no meio que a gente vive. O melhor caminho é sempre a orientação, é sempre tratar o assunto com muita seriedade, com muita responsabilidade. É só assim que a gente vai conseguir, de fato, vivenciar e administrar esses desafios de forma mais saudável e com menos riscos para essa geração. E é um grande desafio em pleno século XXI, na verdade, porque antes, quando eu era criança, por exemplo, os meus pais colocavam os limites e a gente ouvia. Por quê? Eram pais mais presentes. Hoje em dia, a correria, a mãe e o pai trabalham fora, geralmente, né? Acabam vendo os filhos no período noturno. Então, falta, na verdade, esse diálogo, né, Rafael? Então, é um desafio desse século, né? Porque o respeito tem que vir desde pequenininho, né? Esse diálogo também. Eu concordo, é com certeza o maior desafio das famílias. Eu vejo que os pais hoje, até para compensar a falta de tempo por conta da rotina de trabalho, acabam hiperprotegendo os seus filhos. Infelizmente, os pais têm substituído o respeito pelo amor. E é importante compreender que as duas coisas precisam caminhar sempre juntas, que uma não exclui a outra. Então, os pais, às vezes, eles tentam ser mais compreensivos como uma forma de acessar mais os filhos, mas aí eles não percebem que está se criando abismos e que os riscos que estão iminentes a essa fase da adolescência, da juventude, se tornam cada vez maiores. Então, um recado para vocês que têm filhos aí, principalmente na fase da adolescência, né? Tem uma telespectadora aqui que mandou a Glorinha. Brincadeiras sem graça. Compartilho da sua ideia, da sua opinião também, viu, Glorinha? De mau gosto, na verdade, né? O cúmulo da maldade, como eu já disse aqui. E tudo isso em busca do quê, Glorinha? Em busca de like, de ser o famoso na rede social. Por que, Rafael, hoje em dia, principalmente os mais jovens, busca tanto essa fama em rede social? Porque é mais fácil de se tornar famoso? Com certeza essa é uma das respostas, mas a questão é que os adolescentes e a geração Z, eles são muito imediatistas. Eles estão acostumados à questão de que tudo que aconteça no instante de um clique. Então eles sempre buscam alternativas mais fáceis e mais rápidas
para atingir um determinado objetivo. Isso deve servir de sinal de alerta, porque infelizmente às vezes a gente acaba fazendo escolhas erradas e irresponsáveis e nos colocando numa situação de vulnerabilidade emocional e muitas vezes física, exatamente para atingir esse objetivo. O que me preocupa mais é que os nossos adolescentes, as crianças, enfim, todas as gerações estão carentes de bons modelos. E os pais precisam cumprir um papel importante nesse sentido. Nós, adultos, precisamos ser modelos para essas crianças, para esses adolescentes. Infelizmente, os modelos que eles têm de sucesso são esses que eles encontram nas redes sociais. E são péssimos exemplos. E acaba se tornando até uma rede da maldade, vamos dizer assim, né? Porque a pessoa vai lá, compartilha colocando o rosto no formigueiro. É um desafio bem bacana, por sinal. Não dá, né, gente? Colocar o rosto, de repente essa pessoa é alérgica, corre o risco de morrer, não é mesmo? Aí as outras pessoas visualizam um vídeo, acha aquele vídeo super legal e compartilha. Aí se forma a rede da maldade. É isso mesmo. E se ganha a fama. Com certeza. Não é? E é isso que as pessoas têm buscado constantemente. O funcionamento do nosso cérebro explica, inclusive, um pouquinho disso. O cérebro do adolescente e do jovem, ele só vai se tornar totalmente maduro a partir dos 25 anos. Até lá, o córtex pré-frontal, que é a região responsável pelas nossas emoções, ele infelizmente não está completamente maduro, então o adolescente tende a ter comportamentos mais impulsivos, ele infelizmente não consegue avaliar a gravidade de algumas situações. É por isso que o adulto tem que acompanhar sempre, supervisionar e fiscalizar. Os pais às vezes acham que porque os filhos estão crescendo e estão se tornando independentes fisicamente, que é natural, a independência emocional também caminha da mesma forma. E é exatamente o contrário, né? Então os pais têm que estar muito atentos nesse sentido. Rafael, mais uma opinião aqui, é o Matheus Ferraz de Canhoba, Sergipe. Na minha opinião, totalmente errado, ainda mais ferindo terceiros, né? O caso principalmente do morador de rua que morreu. Olha o que a pessoa fez, você que está chegando agora, nós estamos falando dos riscos da rede social, a busca pela fama, as pessoas que fazem maldade postam vídeo para ter essa visibilidade e se tornar famoso. Um certo jovem tirou o recheio da bolacha recheada, gente, colocou pasta de dente e entregou o pacote para um morador de rua que, óbvio, estava com muita fome. O morador de rua acabou falecendo. Demais, né? O cúmulo da maldade. Mas você estava falando dos jovens, crianças e jovens que buscam, que ainda não está com o cérebro maduro, vamos dizer assim, mas acontece muito com os adultos também hoje em dia, né? Principalmente por conta desse mundo virtual, da busca incessante por ser famoso. Acho assim, ninguém de repente quer ir para uma faculdade, se tornar famoso, interessante numa rede social, pela competência, né, por falar, explorar algum assunto, por dominar algo. Não, de repente um corpo bonito chama atenção em rede social e se ganha fama, não é mesmo? E daí a pessoa começa a dar dicas, por exemplo, do que ela nem entende do assunto, né? E, infelizmente as pessoas costumam buscar isso a qualquer preço, né? Então falta ter um pouquinho de discernimento. Mas isso reflete um pouquinho o modelo de personalidade que está tão evidente nessa geração, que é uma personalidade egoísta, egocêntrica, que ao invés de se preocupar só com si, também não se preocupa com os outros, né? Então compromete a sua integridade, mas compromete a integridade das pessoas que estão à volta também. Isso é muito complicado. Uma dica importante, Rafael, talvez seja você não ficar se comparando com as pessoas, né? Porque mundo virtual, as pessoas postam o que querem, né? Uma vida maravilhosa, mas todo mundo tem problema, gente. Não é? Tudo que você vê na rede social, nem tudo aquilo é verdade. O corpo perfeito pode ter Photoshop, filtro, e ali fica perfeito sim. A foto fica linda, magnífica, mas você já viu essa pessoa pessoalmente? Não é? Eu até brinco que o prato de arroz e feijão ninguém posta. Não né? é? A gente posta sempre o belo, aquilo que tange a perfeição. O caviar. Mas às vezes isso é inatingível. E essa busca incessante por essa perfeição, que a gente sabe que infelizmente a gente nunca vai ter acesso a ela, é que tem trazido tantos transtornos mentais às pessoas e comprometido a saúde emocional da população.